Aleluia. Vamos falar de Jesus? Vamos falar de Jesus? Vamos deixar com que Jesus Cristo seja visto aqui nessa manhã. Querido, toda a plenitude está em Cristo. Tudo aquilo que você precisa não está nas mãos dele, está no coração. Se você acessa o coração, você move as mãos. Tem muita gente que não consegue ver o mover de Deus porque está procurando as mãos. Só que deixa eu te falar uma coisa, olha aqui para mim. As mãos dele estão furadas. Se você olhar para as mãos, você vai ter que enxergar o próximo. Está entendendo, não? As mãos dele permanecem furadas. Se você olhar para as mãos, você vai ter que enxergar o próximo. Se você não enxergar o próximo, dificilmente as mãos dele vai se mover ao teu favor. Mas quando você acessa o coração de Jesus, querido, ele vai revelar o mistério que está no próximo para você. O problema da incredulidade está no individualismo, no egocentrismo. É para mim, eu preciso que Deus me dê, que Deus faça. E essa é a causa que tem entristecido Jesus. E eu quero dizer uma coisa para a igreja. Jesus não está muito feliz, não. Porque ele precisa olhar para mim e para você e encontrar a mesma ação e comportamento dele. Nós somos discípulos de Jesus? Somos? Se nós somos discípulos, logo nós precisamos ser imitadores. Quando você entra na presença dele pedindo só para você, ele se entristece. E ele fala: filho, eu nunca entrei na presença do meu pai para pedir nada por mim. Ouça, você quer deixar Jesus feliz? Pense no outro. Entre na presença dele para reivindicar para o outro. E você vai fazê-lo feliz. Eu posso ouvir o amém? Amém. Todo mundo aqui tem problemas, não tem? Hã? Quem não tem problema? Eu acho que quem não tem problema, a gente pode orar para você ir para o céu agora. A gente ora, você morre, você blup. Porque aqui na terra não tem jeito, nós temos problema. É assim ou não é? Hã? Aqui na terra, enquanto nós estamos aqui, querido, nós estamos sujeitos a problema. Mas sabe quando os problemas se tornam irrelevantes? É quando a gente entende que o meu irmão também tem problema. E eu luto pelo problema dele. Eu vou entrar diante de Deus pela causa do outro, pela causa coletiva. Isso move o coração de Deus. Hoje nós vamos entender alguns segredos aqui que pode mudar a sua vida. Mas antes eu quero dizer uma coisa que Jesus falou comigo hoje de manhã. Primeiro feche teus olhos, põe a mão no teu coração. Diga assim: Jesus, antes de você se assentar, diga: Jesus, por favor, me revela os teus segredos. Diga: Jesus, eu quero ouvir, aprender e obedecer. Diga: Espírito Santo, leva-me agora mesmo ao lugar da palavra de Deus, ao lugar da santidade de Deus, para que eu possa ser alimentado, descedentado e edificado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Depois dessa oração pode se sentar. Sabe o que Jesus falou para mim hoje de manhã? Enquanto eu estava ali orando e adorando. Lucas capítulo 11, Gustavo. Diz que um amigo recebeu uma visita na casa dele à meia-noite. E ele não tinha nada para dar para aquela visita. E ele foi bater na onde? Alguém sabe? Na onde que ele foi bater? Na casa do... Porque para ir meia-noite pedir alguma coisa para alguém, tem que ser na casa do amigo, né, irmão? Porque se eu não te conhecer e você bater na minha casa meia-noite para me pedir alguma coisa, eu vou ficar chateado com você. Mas quando é amigos, pô, cara, tô dormindo, mas entra aí.
Só que o amigo ele tinha tanta liberdade que ele falou: não vou abrir não. Já estou deitado, meus filhos estão dormindo, não vou abrir a porta. Só que como ele era amigo, ele falou: então tá, então eu vou ficar aqui batendo, você não vai dormir. E ficou batendo a porta. Lucas capítulo 11. Ele falou: não vou abrir não, meus filhos já estão deitados, eu já estou deitado, eu vou dormir. Ele falou: não vai não, eu não deixo, eu vou ficar aqui batendo na porta. Eu preciso de um pão, me concede um pão. Ouça, o amigo não resiste à importunação, ele abre, ele concede o que o amigo estava pedindo. Por favor, ouça isso. Eu aprendi a orar assim. Eu aprendi a orar dentro da importunação, porque isso fala de um posicionamento constante de insistência. Eu aprendi a orar assim. Mas hoje Jesus falou uma coisa para mim. Ele falou: filho, inverte o lado da amizade. Eu também estou na porta do seu coração batendo insistentemente para que você abra e para que você dê o que eu estou pedindo. Eu falei: poxa, Jesus, se eu sou amigo de Jesus, Jesus também tem liberdade para me importunar. Eu quero pedir para que Ele importune você nesses próximos dias. Se você é um amigo de Jesus, que Ele faça você perder o sono. Porque Jesus, as criancinhas Jesus deixa dormir, mas quando Ele vira amigo, Ele perturba a gente. Jesus tira o nosso sono. A gente tem que levantar para falar com Ele. Aí Ele fala: filho, eu quero que você pare com isso. Aí você tem que obedecer. Filho, eu quero que você continue com isso. Ele obedece. Jesus disse: eu não vos chamo mais de servo, eu vos chamo de amigo. Por quê? Porque ao amigo dar-se conhecer os segredos. Querido, tudo que Deus mais quer é que Jesus se aproxime de mim e de você como um amigo chato. Um amigo tão chato que ele não desiste de mim. Ele não desistiu de mim até hoje, está insistindo. Vai, carniça. Vai, carniça. Vai, carniça. E eu: poxa, Jesus. Jesus está insistindo com muita gente aqui há muito tempo. É porque Ele te ama. E Ele vai continuar insistindo com você, viu? E Ele vai começar a importunar você. E a sua vida vai começar a ficar desconfortável, tá bom? E algumas coisas vai sair do lugar, tá? Algumas pessoas vão perder o emprego. Algumas outras vão perder os amigos. Fala: poxa, eu não consigo descansar. E Jesus fala: é porque eu preciso que você dê o que eu estou te pedindo. Eu preciso que você viva o plano que eu fiz para você. Eu preciso que você se dedique a viver aquilo que eu dei para você. É verdade, querido. Quando você entrou ali, você viu escrito o quê? Casa de oração, não é casa da bênção. Porque se a gente entra na presença só para ser abençoado, nós nos tornamos usurpadores. E Jesus nesses dias não está procurando pedinte, Ele está procurando amigo. Jesus está procurando amigo. Alguém está me entendendo, querido? Quem é que tem amigo? Tem um amigo. E quando você vai na casa dele, não é gostoso? Aí você, na casa dele você fala bobeira, né? Na casa dele você brinca, você dá uma risada, fala mal dos outros. Não, fala mal dos outros não pode. Mas lá na casa dos amigos você fica à vontade, é ou não é? Hã? Até fala mal dos outros que eu sei. Mas você está na casa do amigo, então você, né? E eu vou falar uma coisa para você. Você ainda não descobriu o prazer de entrar diante de Jesus e tê-lo como um amigo. Você poder vomitar para fora todos os traumas, falar mal dos outros para Jesus. E Jesus: cuidado, fala mal dele que ele também é meu amigo, hein? Você, Jesus, então tá. Aí você vai lá abraçar o irmão. Abrir o seu coração, expor seus medos, suas fraquezas. Jesus está nos chamando para amizade. Posso ouvir um amém? Jesus está quebrando os critérios religiosos. Jesus está quebrando a nossa mentalidade pagã. O paganismo que foi infiltrado na casa de Deus está sendo arruinado.
quebrado. Porque ninguém vai roubar a intimidade dos filhos com Deus. Posso ouvir um amém? Repete comigo assim: eu sou único para a amizade. Jesus nunca vai ter, diga, Jesus nunca vai ter um amigo igual eu. Então ele vai ficar insistindo com você, tá, queridão? Ele vai ficar insistindo com você. E se precisar tirar algumas coisas do lugar, ele vai tirar. Se precisar fazer você levantar da cama, sujar o pezinho de novo, abrir a porta, ele vai fazer. E o amigo vai, meu Deus do céu, o amigo vai bater na porta até tirar a gente da cama. Cauê, nós vamos ter que redigir o acesso e vamos ter que pôr o outro lado da moeda. Porque no meu livro eu falo tanto sobre o outro lado da amizade, né? Sobre o amigo que está importunando Jesus. Só que hoje é Jesus que está importunando nós. Jesus não dá, não posso, por quê? Porque minha vida está tão confortável, eu tenho que gastar tempo com a minha família. E Jesus não dá, porque eu tenho tanta coisa para fazer. Jesus, então tá, então eu vou tirar as coisas que você tem que fazer, aí você vai ter tempo para mim. Irmão, se você está ouvindo o tema, porque é isso que Jesus está falando. Jesus não vai ter problema de levantar ninguém da cama, não. Ei, eu preciso do pão, levanta da cama. Posso ouvir um amém? Pode dar um sorriso? Por que vocês ficaram com cara fechada? Dá um sorriso. É pro amigo, é gostoso dar. Posso ouvir um amém? Abra sua Bíblia comigo, querido. No livro de 1 Samuel, capítulo 25. Samuel, capítulo 25. Jesus está aqui com a gente. Ouça. Jesus, ele não trabalha aleatoriamente. Ele disse no Evangelho de João, se não me engano, capítulo 5, ele diz: o meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Tudo que Deus faz, ele faz dentro de um plano. Se você é um arquiteto, você desenha a planta de uma casa, o pedreiro pode construir do jeito que ele quiser? Ele pode chegar lá e falar, vou fazer, ou ele tem que seguir a ordem? Deus tem um plano desde antes da fundação do mundo. E Jesus está cumprindo esse plano. Não existe rota alternativa no plano de Deus. Nós somos bem-sucedidos quando nós entendemos qual é esse plano. Posso ouvir um amém? Só que deixa eu trazer uma janela mais curta para você entender. Nesse tempo, eu entendo que nessa década, desde 2020 a 2030, Jesus está trabalhando em favor da igreja. Existem tempos que a igreja trabalha em favor de Jesus. Depois Jesus trabalha com a igreja em favor das nações. E nós precisamos entender que Deus não faz tudo de uma vez. Deus trabalha por fases e etapas. Por isso que, Ele não criou o mundo assim. Ele criou o mundo em etapas, deixando claro que o comportamento dele é assim. Ele trabalha por isso que Deus não mostra o fim do plano para você, senão você vai pular as etapas. Ele vai mostrando gradativamente. Deus é um Deus de processo, Ele vai mostrando as etapas para você. E se você conclui uma etapa, você é aprovado. E se você é aprovado, Deus te leva para o outro nível da obra. Aí às vezes a gente entra em crise porque a gente quer saber o fim da obra. Deus está falando, não, filho, cumpre primeiro essa partinha que eu te dei. Paga primeiro as suas contas direitinho, tá? Ama a tua esposa, cuida dos seus filhos, faz essa parte direito, depois eu vou falar para você das nações, da obra, do plano, do sonho. Mas você quer que eu fale do sonho, do plano, você não sabe nem cuidar da tua casa. Filho, vamos trabalhar por etapa. Deixa primeiro eu trabalhar nas pequenas coisas, para que depois você possa ser levado a grande. Tem gente que para, fica estagnado, não flui, por quê? Porque está querendo que Deus fale das nações. Deus está querendo que Deus fale da galáxia. E Deus está falando, não, filho, eu estou falando da mesa da sua casa, que você precisa pôr em ordem. Eu estou falando da sua família, do seu ministério, da igreja local.
E a gente está procurando que Deus faça algo. Alguém está entendendo? Repita comigo: Deus é um Deus de etapas. Se você conclui a primeira, Deus te leva para a segunda. Alguém entendeu? E Deus cria o mundo dessa maneira. E o que o Pai está fazendo hoje é trabalhar dessa maneira, por etapas. Então a etapa que eu posso entender pela movimentação do Espírito, pela palavra, pela oração, e tenho clareza do que estou falando, nesse tempo, Deus está trabalhando na igreja. Deus não está trabalhando no mundo, a igreja não está trabalhando em Deus, Deus está trabalhando para a igreja. É como se Deus falasse: espera aí, deixa eu ajustar algumas coisas na minha noiva, deixa eu deixar ela equipada, madura, formada, habilitada, porque daqui a 10 anos, ouça, depois dessa década, eu vou pegar ela de braços dados, e nós dois juntos, repita comigo: juntos, diga juntos, diga mais juntos mesmo, nós vamos trabalhar em favor das nações da terra. E aí ele vem, ouça, Deus não vai vir governar as nações sozinho, Ele vai governar as nações com os santos, com os, não com os crentes, entendeu? Ele vai governar com os santos. Então esse tempo Deus está preparando os, irmão, tem o privilégio, Jesus está trabalhando em meu favor e em teu favor, mas Deus não está trabalhando só na minha individualidade, Ele está trabalhando no corpo. Eu vejo que Deus está mudando a estrutura de congregações. Eu tenho lidado com alguns pastores e tenho entendendo que quantos pastores estão entrando em crise, como eu. Por quê? Porque Deus está mudando a liturgia, Deus está mudando a movimentação. E se a gente continuar fazendo a mesma coisa de 10 anos atrás, nós vamos perecer, porque Deus já encerrou uma etapa, Ele está nos levando para a próxima etapa. Eu posso ouvir um amém? E nós somos privilegiados, porque Deus está mudando a roupagem, está mudando a estrutura. Então algumas coisas você não vai entender, sabe por quê? Porque você está olhando para o lugar errado. Deus está trabalhando lá, e você está olhando lá. Parece que Deus não está fazendo nada, olha para o lugar certo. Ah, é verdade. Então hoje, o Espírito está trazendo clareza do que Ele está fazendo. Ele está trabalhando no corpo, ajustando o corpo, tirando os estilhaços de guerra da armadura do corpo. Ele está fortalecendo o corpo, reagrupando o corpo. Ouça, definindo as partes do corpo. Qual é a sua parte, qual é a minha, qual é a dele, qual é a do outro? Deus está definindo, irmãos. Porque não existe maior terror do que um exército desorganizado. Vamos para a guerra? Vamos. Aí na hora que chega lá, cada um faz o que quer. Irmão, um exército só é eficaz se ele estiver muito bem agrupado. Eu fiz o exército em 2008, e a coisa que mais estremece aonde o exército passa é o passo exato de 100 homens marchando no mesmo ritmo. E quando, irmãos, alguém já viu uma tropa marchando? Quem já viu uma tropa marchando? E quando a tropa, não é de arrepiar, 100 homens. Cadê o João Alencar? E não é assim não, você tem que levantar o pé e... é ou não é? Estremece. Só que tem uma questão: se um é ou não é, João? Se um errar o ritmo do passo, todo mundo perde o ritmo. Se um descompensar, todo mundo descompensa com ele. Todo mundo perde o ritmo, porque todo mundo ouve o ritmo do descompensado. Ouça, nós não vamos dar um sonido incerto para as nações. Nós não vamos ser motivo de terror para as nações. Vamos para batalhar as nações. Mas que igreja é essa? Essa é a igreja de Jesus? Não. Deus está ajustando a passada. Posso ouvir um amém? Deus está definindo as partes. Então eu quero declarar uma palavra sobre a sua vida. Ouça, se você não está entendendo o que Deus está fazendo, não se preocupe, Ele não está dormindo. Deus não é Baal que tira férias, que vai passear ou está dormindo, não. Deus é um Deus que trabalha até agora. Ele está trabalhando, Ele não perdeu o controle. Ele sabe o que está fazendo, do jeito que Ele está fazendo, e Ele é seu amigo, pode ficar tranquilo. Aleluia. Então a gente precisa entender, Ele está trabalhando em nosso favor, nos ajustando.
Se você olhar para esse lado, meu filho, você vai, eu achei que ele tinha me abandonado, mas não, ele está trabalhando. Amém? 1 Samuel capítulo 25. Vamos ler a partir do versículo 2. E nós vamos ler. Posso ouvir um amém? Quem gosta de ler a Bíblia, levanta a mão. Isso mesmo. Então vamos ler, amém? Então eu preciso de toda a sua atenção. Agora, por favor, cuide das crianças, que não haja dispersão, que ninguém levante, porque na hora da leitura bíblica é uma hora sagrada que nós precisamos respeitar, amém? Então vamos ler a Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 25, a partir do versículo 2, amém? Diz assim: havia um homem em Maom, que tinha as suas possessões no Carmelo, homem abastado. Ele tinha 3.000 ovelhas, e ele tinha 1.000 cabras, e ele estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Nabal era o nome desse homem, e Abigail, o de sua mulher. Esta era sensata e formosa, porém o homem era duro e ele era maligno em todo o seu trato. Era ele da casa de Calebe. Versículo 4. Ouvindo Davi no deserto que Nabal tosqueava suas ovelhas, ele enviou 10 moços e lhe disse: ei, subi ao Carmelo, ide a Nabal, perguntai-lhe em meu nome como ele está. Direis àquele próspero: paz seja contigo, e tenha paz a tua casa, e tudo o que possuís tenha paz. Tenho ouvido que tens tosqueadores. Os teus pastores, Nabal, estiveram conosco. Nenhum agravo nós lhe fizemos, e de nenhuma coisa eles sentiram falta, todos os dias que estiveram conosco no Carmelo. Pergunta aos teus moços, versículo 8, e eles te dirão. Agora ache mercê, pois, os meus moços na tua presença, porque viemos em boa hora. Dá, pois, aos teus servos e a Davi, teu filho, qualquer coisa que tiveres à mão. Versículo 9. Chegando, pois, os moços de Davi, tendo falado a Nabal todas essas palavras em nome de Davi, eles aguardaram. Irmão, olha que construção dessa história. Versículo 10. Respondeu Nabal aos moços de Davi e disse: quem é esse Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem do seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses, que eu degolei para os meus tosqueadores, e o daria a homens que eu nem sei de onde vêm? Versículo 12. Então os moços de Davi puseram-se a caminho, voltaram e, tendo chegado, lhe contaram tudo, segundo todas estas palavras. Pelo que disse Davi aos seus homens: cada um agora cinja a sua espada. E cada um cingiu a sua espada, e também Davi a sua espada, e subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Ou seja, Davi ficou chateado. Não ficou? Então vamos lá, continua aí, versículo 14. Nesse meio tempo, tem um dentre os moços de Nabal, o anunciou a Abigail, mulher deste, dizendo: Davi enviou do deserto mensageiros a saudar o nosso Senhor, porém este disparatou com eles. Aqueles homens, porém, nos têm sido muito bons, e nunca fomos agravados por eles, e de nenhuma coisa sentimos falta, em todos os dias de nosso trato com eles, quando estávamos no campo. De muro em redor nos serviram, tanto de dia como de noite, todos os dias que estivemos com eles apacentando as ovelhas. Versículo 17. Agora, pois, considera e vê o que hás de fazer, porque já o mal está feito, de fato, determinado contra o nosso Senhor.
e contra toda a casa, e ele é filho de Belial, e não há quem lhe possa falar. Versículo 18. Então Abigail tomou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo, olha o tanto de coisa, 100 cachos de uvas passas e 200 pastas de figos, e o pôs sobre os jumentos, e disse aos seus moços: ide adiante de mim, pois vos seguirei de perto. Porém nada disse ela a seu marido Nabal. Enquanto ela, cavalgando um jumento, descia encoberta pelo monte, Davi e seus homens também desciam, e ela se encontrou com eles. Ora, Davi dissera: com efeito, de nada me serviu ter guardado tudo quanto este possuiu no deserto, e de nada sentiu falta de tudo quanto lhe pertence. Ele me pagou mal por bem. Olha o versículo 22. Faça Deus o que lhe aprouver aos inimigos de Davi, se eu deixar amanhecer um só do sexo masculino dentre os seus. Rapaz, ele ficou bravo mesmo, ele não estava brincando não, ele ficou bravo de verdade. Versículo 23. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até a terra, lançando-lhe aos pés, e disse: ah, Senhor meu, caia a culpa sobre mim, permite falar a tua serva contigo, e ouve as palavras da tua serva. Não se importe o meu senhor com este homem de Belial, a saber, com Nabal, porque o que significa o nome dele, ele é Nabal, é o seu nome, e a loucura está com ele. Eu, porém, tua serva, não vi os moços do meu senhor que enviastes. Agora, pois, meu senhor, tão certo como vive o Senhor e a tua alma, foste pelo Senhor impelido de derramar sangue, de vingar-te por suas próprias mãos, como Nabal, sejam os teus inimigos e os que procuram fazer mal ao meu senhor. Este é o presente que trouxe a tua serva ao meu senhor, seja ele dado aos moços que seguem ao meu senhor. Perdoa a transgressão da tua serva. Olha ela assumindo a culpa para ela, irmão, olha aí. Perdoa a transgressão da tua serva, pois de fato o Senhor te fará casa firme, porque pelejas as batalhas do Senhor, e não se ache mal em ti por todos os seus dias. Se algum homem se levantar para te perseguir e buscar a tua vida, então a tua vida será atada no feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus. Porém a vida dos teus inimigos, este arrojará como se atirasse da cavidade de uma funda. Versículo 35. Então Davi recebeu da mão de Abigail o que esta lhe havia trazido, e lhe disse: sobe em paz à tua casa. Bem vês que ouvi a tua petição, e a ela atendi. Versículo 39. Ouvindo Davi que Nabal morrera, disse: bendito seja o nome do Senhor, que pleiteou a causa da afronta que recebi de Nabal, e me deteve de fazer o mal, fazendo o Senhor cair o mal de Nabal sobre a sua cabeça. Agora mandou Davi falar a Abigail, que desejava tomar-lhe por mulher. Até aí. Espírito Santo, obrigado pela sua palavra, obrigado pela sua bondade de nos instruir, obrigado pela sua bondade, ó servo fiel, de trazer clareza à tua igreja, para que nós possamos nos comportar segundo a tua vontade, em nome de Jesus, amém. Quem entendeu o texto, levanta a mão. É isso que Jesus está fazendo nesses dias, exatamente. Sabe o que Jesus está fazendo? Ele está impulsionando o Espírito, o servo Espírito Santo, para convencer a igreja, para equipar a igreja, para que a igreja possa trabalhar, possa interceptar em favor de Jesus Cristo. Vou traduzir o texto para você. Davi era um homem bom, Davi era um homem justo, só que Davi também era um homem valente. Davi conquistava todas as guerras que tinha naquela época, era Davi quem vencia.
Então Davi era o homem mais temido. A música de Davi era: Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. O homem mais temido que tinha naquela época era Davi. E o homem mais conhecido daquela época era Davi, o homem que derrubou o gigante Golias. Só que todo mundo sabia que Davi estava fugindo de Saul. Ele estava sendo perseguido pelo rei e ele estava fugindo. Tanto que alguns homens se ajuntaram com ele na caverna de Adulão para se formar um exército. E ele tinha lá muitos com ele. E numa dessas andanças, os servos de Nabal se encontraram com Davi. Davi cuidou dos caras. Deram pão para o servo de Nabal, protegeu o servo de Nabal. Os servos de Nabal foram embora. Aí certa vez Davi está passando por ali. Davi fala assim: rapaz, os meus servos estão com fome. Agora eu vou precisar que Nabal retribua o favor. Aí eles falam: tá tudo certo, gente. Porque eu já dei a Nabal. Agora Nabal vai devolver a mim. Então vá lá, procure Nabal com cordialidade. Irmão, a Bíblia diz que ele era um homem de Belial. Ele era um homem maligno. Ouça. E Davi trata ele como um homem próspero. Que cordialidade, gente. Davi trata Nabal como: a paz seja contigo, ó homem próspero. Olha como Davi envia a mensagem. Lembra que eu fiz bem aos teus moços? Agora peço, dê qualquer coisa aí para os meus servos também. Aí ele fala assim: quem é esse Davi? Um fugitivo que está fugindo do rei? Quantos servos também estão fugindo do seu senhor? Ouça, olha aqui para mim. Nabal despreza o rei. Ouça. Os servos voltam para casa e falam: agora o chicote vai estralar. E quando eles contam para Davi, Davi se enfurece e fala: agora todo mundo cinja a espada, porque nós vamos acabar com a descendência de Nabal. Não vai sobrar nenhum do sexo masculino. Presta atenção. Hoje nós vamos derrubar principado aqui. Posso ouvir um amém? Quem está comigo, levante sua mão e diga: vamos para cima. Então ouça. Não vai sobrar nenhum descendente de Nabal. E Davi monta na espada com os homens, vai para cima e fala: agora nós vamos acabar. Nabal agora se tornou um homem sem linhagem geracional. Nós vamos acabar com todos os sexos masculinos. Só que tem um porém, irmão. O servo intercessor, repita comigo: o servo intercessor. Sempre tem, irmão. Na casa de Abraão tinha o servo que foi interceder por Isaac encontrar a esposa. Na casa de Naamã tinha a serva que intercedeu por Naamã. Ouça. Na casa de Nabal tinha um servo que intercedeu por ele. Na casa de Deus tem um servo que intercede por nós. Você não precisa dessa intercessão, eu preciso. Amém. Existe um servo que intercede por nós. Quando a gente acha que vai dar tudo errado, esse servo entra e fala: peraí, mas deixa eu explicar uma coisa para você. E o servo vai procurar a esposa. Ouça o que Deus está fazendo esses dias. O servo vai procurar quem? O servo procura quem? Por isso que tem muita gente hoje, irmão, que ataca a igreja. Nós não precisamos viver na igreja. Por quê? Porque o servo fala nela. Então se tira o cara da igreja. Se o cara, não, eu vou viver na internet, eu só preciso de Deus e eu não preciso da igreja. O cara se ausenta da voz. E tudo que ele concebe é loucura. Por quê? Porque Deus tem um lugar para falar. Ou Deus não fica falando. Não, Deus tem um lugar para falar. Deus fala no corpo. Você já percebeu a luta dessa geração contra a igreja? Contra congregar? Contra se submeter? Eu estava ouvindo o apóstolo Léo falar no aeroporto de uma classe. Agora tem uma classe na igreja que é os desigrejados. Eu falei: que desgraça é essa? Nós não precisamos de igreja não. Por quê? Porque o servo, ele traz clareza do plano para o corpo. Irmão, é só a gente ser inteligente um pouquinho. Se Deus falar acerca se o Espírito Santo falar acerca do plano de Deus para você, você forma uma religião para você. Deus tem que falar com nós. Se Ele não falar com nós, Ele falar com cria uma religião, cria uma ideologia. Por isso que Deus fala no corpo. É um pouquinho com você, um pouquinho comigo, um pouquinho com ela, um pouquinho com essa irmã. E assim a gente vai unindo a revelação até entender o plano. Posso ouvir um amém? E o servo vai lá e fala: Abigail,
Abigail, você vai perder os seus filhos, Abigail. Abigail, vai acabar a sua continuidade geracional, Abigail. A próxima geração vai perecer, Abigail. Os próximos filhos vão perecer, Abigail. Por quê? Porque Nabal desprezou o rei, desprezou Davi. Imediatamente aquela mulher se levanta, ouça, ela prepara a oferta, ela prepara 200 ovelhas, ela prepara 200 pães, prepara as ovelhas, prepara as pastas, prepara os figos, coloca uma comitiva para carregar a oferta com ela, e ela vai em direção a Davi. Quando ela encontra Davi, irmão, ela se prostra diante do rei e assume a culpa. Fala, eu assumo a culpa. Eu assumo a culpa. Olha no versículo 21, ela fala: meu Senhor, cai a culpa sobre mim. Me permite falar. Davi, como um servo cordial ouve a mulher. Meu Deus do céu. Alguém lembra da filha de Saul, que desprezou o mesmo rei quando estava dançando? Mical, alguém lembra? Davi entrou dançando de forma extravagante, e a Bíblia diz que Mical desprezou Davi no seu coração. O que aconteceu com Mical quando ela desprezou Davi? Perdeu a continuidade geracional. Não vai ter mais filho. O que aconteceu com Nabal quando desprezou Davi? Vai perder a continuidade geracional. Agora entenda, Mical desprezou na adoração, Nabal desprezou na oferta. Mical desprezou na adoração, Nabal desprezou na oferta. Todas as vezes, irmão, que você não dá ouvidos à voz do amigo que está na sua porta, importunando você, você vai perdendo a força de deixar o legado para os seus filhos, a força da continuidade geracional. Só que aquela mulher entra como uma intercessora, ela começa a interceder diante dele, ela oferta diante do rei, ela começa a interceder, e aquele posicionamento, sabe o que aconteceu? Olha aqui para mim, Davi se apaixonou pela mulher. Meu Deus, que coisa mais linda, intercedendo pelo marido. Já pensou com uma esposa dessa que intercede por mim também, rapaz, que assume a culpa no meu lugar? Já pensou eu com uma esposa dessa, gente? Aí Davi falou: não, pode ficar tranquila, você está liberada. Irmãos, escuta o que eu vou te dizer. Aquela esposa posicionada, ela salvou a linhagem dela, ela salvou a continuidade geracional dela. Sabe por que eu digo que nesses dias Deus está trabalhando na igreja, em favor da igreja? Porque depois dessa década, os nossos filhos não vão se perder, não vai ter mais índice de filho de pastor desviado, filho de crente desviado. Nós não vamos perder os nossos filhos, porque o servo está trabalhando na igreja. Você está ouvindo, Abigail? Nós não vamos perder os nossos filhos. Nós não vamos desprezar a voz do rei. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você que tem filho, levante suas mãos. Eu declaro em nome de Jesus uma continuidade geracional sobre a vida de cada homem, de cada mulher. Eu abençoo os teus filhos, os filhos dos teus filhos, e de geração em geração, em nome de Jesus. De jeito nenhum. Enquanto nós estivermos orando aqui, o servo tem legalidade para falar conosco. Então não é precipitando, adiantando. Nós estamos nos antecipando.
Alguém está entendendo? Nós estamos correndo diante do rei, falando: ei, nós não queremos perder os nossos filhos. Nós não queremos perder os nossos filhos. Eu não me conformo de ouvir que o maior índice de desviado é filho de pastor. Ah não, cara. Na minha geração não. Nós não vamos perder os nossos filhos por falta de audição. Sabe aonde foi que a geração passada deixou com que os filhos se perdessem? Não ouviram o rei. Nós precisamos ter sensibilidade. Talvez você fale: poxa, os meus filhos estão desviados. Sabe por que desviou? Porque você não ouviu a voz do rei. Você não parou para ouvir. Pode ver, a sua vida de oração não era para ouvir, era para pedir. Você ia para o monte, subia para Deus trazer avivamento para a sua igreja. Você subia no monte para Deus trazer avivamento para a cidade. E os seus filhos vendo pornografia na internet, você não estava nem sabendo. E Deus querendo falar para você: eu preciso falar dos seus filhos. Eu preciso falar dos seus filhos. Senhor soberano, eterno Deus e Pai, traz o fogo, traz a glória. Eu preciso falar dos seus filhos. Eu preciso falar dos seus filhos, eles vão se perder. Sabe onde foi o problema, pastores? O problema é quando a gente só recebeu de Deus, mas a gente não se atentou a dar para Ele. É verdade. O Nabal foi um homem que só recebeu do rei, mas quando o rei pediu, ele não estava pronto para dar. Por favor, igreja, preste atenção. É por esses aqui que nós estamos lutando, ó. Escute, adolescentes, nós estamos aqui para lutar por vocês. Nós estamos aqui para ser uma referência segura. Pode olhar para os pais, pode olhar para os pastores, pode olhar para os homens dessa casa, tá? Fica tranquilo, vai dar tudo certo. E a igreja que ouve o Espírito, onde ela está? Nós precisamos voltar a ouvir o Espírito e saber o que é que o Espírito quer que a gente faça. Essa semana eu tive muita atenção a isso. Eu tive que tomar algumas decisões e eu tive informações de um lado, informações do outro, e eu não quero saber das informações. Eu quero ouvir o Espírito. Eu quero jejuar para ouvir o Espírito, porque se o Espírito pedir, eu dou. Se o Espírito falar, eu faço. Irmão, por favor, você não pode andar pela probabilidade. Está aqui, Ismael, tá dando, é só aqui, a melhor oportunidade da sua vida. Ouça, filho de Deus não pode ser oportunista. Você não caminha por oportunidade, você caminha pela voz do Espírito Santo. Você não pode ser oportunidade, mas é a oportunidade da minha vida. Vai para o sacerdote, vai para o profético, vai para o monte. Fala: Senhor, a oportunidade é atraente, mas eu quero te obedecer. Abraão chegou para o sobrinho dele, Ló, e falou assim: Ló, nós precisamos se dividir, pode escolher a terra. A Bíblia diz que Ló levantou os olhos e viu os pastos verdejantes, as verdes campinas, e a terra era atraente aos olhos. Falou: Abraão, então você que vai para lá, eu vou para lá, para os pastos verdes. Só que ele não sabia que lá era Sodoma e Gomorra. E depois, ouça, em nome de Jesus, pega isso no teu espírito, porque ele foi guiado pelos olhos. Ele teve que voltar com a mão na frente e outra atrás. Sai correndo daí que eu vou destruir. Pegou? E você vai caminhar pela oportunidade, irmão? Vai caminhar por aquilo que... Você vai caminhar por aquilo que os teus olhos são atraídos? E Deus está falando: eu preciso de alguém que vai caminhar pela voz. Eu estou falando. Eu preciso que você pare para ouvir. Eu estou falando. Irmão, se você não consegue ouvir Deus, eu declaro agora mesmo: Efatá, que os teus ouvidos abram em nome de Jesus. Presta atenção. Davi ia matar o quê? Os filhos de Nabal. E a acabar com a continuidade geracional daquela mulher. Ouça, os filhos de Abigail eram filhos de Belial. Quem era o pai dos filhos de Abigail? Logo, os filhos dela eram filhos de Belial. Tudo filho promíscuo. Porém, ela intercedeu por uma geração corrupta. Ouça, Deus mata, Deus acaba com o filho de Belial,
E Deus introduz ela numa linhagem nobre. Aquela mulher se torna agora a esposa do Rei dos Reis. E a linhagem que outrora era uma linhagem corrupta, agora se torna uma linhagem nobre, uma linhagem de rei. Você precisa entender isso. Você precisa entender que todas as vezes que você para ouvir a Deus, que Deus fala com você, e que você torna-se um intercessor de uma geração caída, Deus coloca você dentro de uma linhagem nobre, real. Agora Abigail não era mais mãe dos filhos de Belial, não. Ela era mãe dos filhos de Davi, meu amigo. Mas Davi amou aquela mulher, porque ela assumiu a culpa. Irmãos, nós estamos falando de adoração aqui, não estamos nesses dias. Eu quero atrair Jesus de qualquer jeito. E eu acho que só aqueles que estiverem ouvindo ao Espírito e se prostrando diante do Rei vão deixar Ele enamorado, apaixonado. Ouçam, filhos dessa casa, o que é que nós vamos fazer, Leandro, para que Jesus sinta prazer de vir aqui nos nossos cultos? O que nós vamos fazer para que Jesus tenha prazer de vir aqui? Para que Ele se apaixone e case com a gente. O quê? O quê? O quê? Sabe o quê? Ouvir ao Espírito. Ouvir ao Espírito. A noiva que ouve o servo, o Espírito Santo, agrada ao noivo. E você está caminhando pelo quê? Pela oportunidade, pela circunstância ou pela voz do Espírito? Irmão, se a sua vida está uma desgraça, o problema é seu, não é de Deus. Eu tenho certeza que o plano desgraçado não é de Deus, porque a Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta. Pastor, mas minha vida é uma desgraça. Volta para a estaca zero, começa de novo. Porque o plano desgraçado não é o plano de Deus. Vai para os pés dele, se arrepende, fala: eu assumo a culpa foi minha. E Deus vai restaurar todas as coisas. Posso ouvir um amém? Eu quero que você entenda isso nessa manhã, para que nós possamos orar. Eu não posso amputar a intimidade de Jesus com você. Eu não posso me tornar um guru para ninguém. Que você venha e fala: o que Deus está falando? Fala e nós ouviremos e obedecemos. Não. Eu estou aqui para provocar a cada indivíduo a ter a sensibilidade de ouvir ao Espírito Santo. Você pode ter certeza que a sua vida vai ser conduzida em êxito e em triunfo se você parar para ouvir. Você não está ouvindo? Se coloque em pé, nós vamos orar agora em nome de Jesus. Quero que você feche teus olhos e coloque a mão no teu coração. Todos, nós vamos orar. Todos. Os que ouvem, os que não ouvem, todos. É necessário que você ouça o Espírito. Você não pode ser mais manipulado pelas circunstâncias. Você não pode mais ser levado pela influência da religião. Você precisa ouvir ao Espírito. Concentre-se. Feche os seus olhos e se concentre agora. Comece a pensar em Jesus. Feche os teus olhos e comece a pensar em Jesus agora. Esse vai ser um exercício prático. Nós vamos orar aqui. E o Espírito vai começar a destravar a audição espiritual de vocês. O Espírito vai começar a destravar a mentalidade agora. Você só precisa obedecer. Feche os seus olhos. Comece a pensar em Jesus.
Coloca a mão no teu coração. Vai falando, Jesus, eu quero ouvir. Eu quero. Diga, eu quero ouvir, Espírito. Eu quero ouvir, Espírito. Eu quero ouvir, Espírito. Você não pode mais caminhar sem ouvir o Espírito. Isso, vai falando. O Espírito Santo está tocando algumas pessoas aqui. Deixa ele tocar, tá? Se de repentemente o Espírito falar com você, se joga. Deixa ele falar. Agora, Espírito Santo, começa a trazer uma sensibilidade a todos. Se um dia a religião roubou, eu devolvo agora, Senhor. Nós não vamos perder os nossos filhos porque não tem uma igreja que ouve, não. Abigail está aqui, Espírito. Nós não vamos desprezar a tua ordem, não, Rei. Nós vamos parar tudo, ouvir ao Senhor. Nós não vamos perder os nossos filhos. Agora, em nome de Jesus, Espírito Santo, começa a trazer uma sensibilidade, pureza no ouvido. Corações voltem a ser incendiados, em nome de Jesus. Isso mesmo, eu tenho muito temor em dizer que o Espírito já está ministrando corações aqui. Volte a ouvir, diz o Senhor. Ouça o que Ele quer de você. Isso. Você que ora em línguas, vai orando em línguas com a mão no teu coração. Deixa o Espírito trazer para você a sensibilidade da voz de novo. Vamos, continue.